Olá, povo de Deus! Vamos falar de mudança? O que me impede de mudar? Mesmo eu tendo consciência que aquilo é necessário para mim, por que eu começo e não termino? O que me impede de dar continuidade às mudanças que você já sabe que são necessárias para a sua vida melhorar? Vamos falar sobre isso? Te espero no vídeo. Então vamos lá falar desse assunto tão importante e tão complexo que é a questão da mudança. Então eu sou a psicóloga Pamela Peter-Levitz, especialista em atendimento familiar e casais e suicidóloga, e estou aqui para ajudar você nesse processo de mudança. Então você está no lugar certo. E eu quero conversar com vocês a respeito de 4 sentimentos muito comuns em que nos impede de realizar aquelas mudanças que nós sabemos que são necessárias para a nossa vida, que a nossa vida vai melhorar muito, que muita coisa vai fazer diferença, porém, mesmo assim, nós não fazemos. Então, o primeiro comportamento muito comum, sentimento muito comum que nos impede de fazer as mudanças necessárias é o sentimento de incapacidade. Então eu tenho consciência de que aquilo é melhor para mim, que eu preciso fazer, eu preciso mudar, mas esse sentimento de que eu sou incapaz, não vai dar certo, predomina dentro de você e aí você não consegue dar nem sequer um passo para a mudança. E isso te bloqueia e pior, faz com que você entenda que você tem razão. Por quê? O fato de acreditar que você não é capaz de sair daquela situação e de fato não fazer nada para sair, só reforça a ideia de que, não tem como eu me livrar dessa situação. Então, por exemplo, para ilustrar, eu sei que eu preciso comer menos. Eu sei que eu preciso fazer uma dieta porque o meu peso está me prejudicando, o meu peso está fazendo a minha autoestima ficar abalada, eu não estou me sentindo bem com o meu peso. Mas eu já tentei fazer dieta várias vezes e eu me sinto incapaz de fazer qualquer outra coisa, porque tudo que eu começo eu não termino. E aí o que vai acontecer? Você não vai se abrir para esse processo de mudança, porque você já tentou outras vezes e não deu certo. Você traz essas memórias de fracasso à tona e isso te impede de você, de fato, começar um novo ciclo, de uma nova tentativa, com uma nova esperança para mudar a realidade do seu corpo, da sua vida. Então, trazer à memória as suas incapacidades, o seu sentimento de incapacidade, de fato, vai te estagnar e não vai fazer você sair desse lugar. E isso é muito triste, porque algumas mudanças são necessárias para melhorar o nosso ambiente, a nossa vida, a vida das pessoas que amamos. E esse sentimento de incapacidade, ele só existe porque eu não pago para ver, eu não testo. E principalmente porque muitas pessoas têm o hábito de não começar o que termina. A primeira vez que você se desafiar para terminar o que começou, por mais que você não queira, às vezes dá aquela preguicinha ou acontece milhares de coisas no caminho que impede você de terminar aquela atividade ou aquela missão, você vai se sentir muito melhor. E o antídoto para isso também, que funciona muito, é trazer à memória o que te dá esperança. Isso está lá em Lamentações, no livro da Bíblia, escrito por Jeremias. O que isso significa? A mesma energia que eu vou gastar para trazer à memória os meus medos, trazer à memória momentos em que eu tentei e fracassei, vai ser a mesma energia empenhada para eu trazer à memória situações em que eu tentei e consegui. Então aqui vai o primeiro ponto para você. Tenha pensamentos intencionais. Tenha intenções com os seus pensamentos. Tá? Por quê? Você produzir pensamentos intencionais vai fazer com que você mude os sentimentos. Todo sentimento é resultado de um pensamento. Então, ao invés de você trazer momentos em que você tentou, que você não conseguiu, vai lá na sua vida, faz uma viagem, porque eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você conseguiu fazer alguma coisa que de fato deu certo. E essa mesma pessoa que fez isso um dia
ainda está aí, dentro de você. Então, basta você acessar essa pessoa novamente. Como você faz isso? Tendo pensamentos intencionais. Traga à memória essa pessoa novamente, que aí você pode começar a ter forças novamente para dar aquele primeiro passo necessário para qualquer tipo de mudança na sua vida, tá? Lembra? São 4. Vamos falar do segundo agora? O segundo é esse sentimento de impotência. Qual que é a diferença do sentimento de impotência com o de incapacidade? A incapacidade é o que eu não consigo. O sentimento de impotência ele é um pouco mais grave, porque é quando eu penso que nada que eu fizer, mesmo que eu faça, vai dar certo. Esse problema ele não tem solução, não tem o que ser feito. Você entende? A incapacidade eu não me sinto capaz nem de fazer. A de impotência ele é pior, por quê? Porque eu tenho a crença firme dentro de mim de que mesmo que eu faça, mediante a tudo que eu tentar fazer, não vai ser possível isso mudar. Isso é muito triste, desesperador e vai te bloquear também. Por quê? Eu quero que você tenha novamente pensamentos intencionais. Nenhum problema, coloque isso na sua cabecinha. Nenhum problema não tem solução. Ah, Pamela, tem, você não conhece a minha vida. Tem sim, eu te garanto, nenhum. O problema nunca são os problemas. O que dificulta a nossa vida é sempre a maneira como nós encaramos os problemas. Anota essa daí, você vai precisar acessar ela em alguns momentos. Por pior que seja o problema, ele seja pequenininho, ele seja um problemaço, ele não tem a capacidade de me destruir. Ele não tem a capacidade de destruir você. O que destrói você sempre será a forma como você resolve esses problemas. Então, qual que é aqui o antídoto para você diminuir, amenizar ou acabar com esse sentimento de impotência dentro de você? É você lembrar que não é ele que te destrói, mas é a forma como você lida com o problema. Entende a diferença? É importante você entender. E se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de explicar para você. Tá bom? Então veja bem, eu estou te falando do problema e possíveis formas de combater esses problemas que atrapalham você de fato ter as mudanças que você precisa na sua vida. Então agora nós vamos para o terceiro de 4 e eu peço que você, neste momento, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você saber de novos vídeos. Assim você me ajuda e eu ajudo você. E você está no lugar certo, porque aqui eu quero edificar a sua vida, da sua família também, porque são pessoas que você ama. Tá bom? Então não esquece de deixar o seu like aí para mim e se inscrever nesse canal. Então vamos lá para o terceiro e muito famoso, muito comum, que é o medo do novo. Olha que interessante. Todos nós, sem exceção, temos uma necessidade natural de querer controlar as coisas. Pessoas inseguras têm essa tendência muito mais forte de querer controlar tudo, porque como ela é insegura, tudo que acontece é muito ameaçador. Ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, nas situações. Normalmente, pessoas inseguras têm um pensamento mais pessimista. Então, ela tem a ilusão de que se ela controlar as coisas, as pessoas, não vai dar errado. E, infelizmente, se você tem, essa tendência de ser inseguro, você sabe disso que eu estou falando, parece que quanto mais a gente quer controlar as coisas, menos as coisas ficam no nosso controle. Então, essa falsa sensação de controle só faz sofrer e querer controlar cada vez mais. Então, o que acontece? Esse medo do novo, essa angústia do novo, como diz na psicologia, faz com que eu não saia do lugar. Por pior que esteja o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, eu sei como é. Eu sei como funciona. Que é a famosa zona de conforto que as pessoas falam. Ai, às vezes até raiva, né? Ai, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Você tem que mudar, você tá muito
condicionado a ficar nessa situação, você acostumou com isso, você tem que sair da sua zona de conforto. A gente fica com raiva, fala, que zona de conforto o quê? Olha o que eu tô passando, olha o que eu tô sofrendo, e a pessoa vem falar pra mim que eu tô numa zona de conforto, pelo amor de Deus, né? Veja bem, quando se diz zona de conforto, não está relacionado a confortável, tá bom? Não tem nada a ver com confortável. Porque, de fato, às vezes, uma situação que você está vivendo, ela dói tanto, ela é tão difícil, e que é impossível você se sentir confortável naquela situação. Porém, por pior que ela seja, você já sabe como ela é. E sair disso traz angústia, traz medo, porque eu não sei como é. O que tem do outro lado? Vou te dar um exemplo. Meninas que crescem num lar, numa casa que tem violência doméstica, que tem coisas ruins, pais alcoólatras, agressivos e tudo mais. Aí essa menina cresce e ela se relaciona com um cara alcoólatra, um cara que bate nela, um cara muito parecido com a sua raiz, com a sua família de origem. E aí você olha para uma menina dessa e fala assim, meu, como que pode? Não tem cabimento. A menina sabe como que é sofrido uma família assim, ela sabe o quanto é difícil, o quanto traz sofrimento, ela sofreu com isso a vida inteira. E como que ela me casa com um homem desse? Como assim? Aí vem aqueles julgamentos horrorosos, né? Que eu abomino. Ah, é mulher de malandro, gosta de apanhar mesmo, não presta e tudo mais. Isso é um julgamento cruelíssimo que você não deve fazer, tá? O que acontece com essa garotinha, que agora é uma mulher, é justamente isso, é o medo do novo. Ela não sabe o que é uma realidade diferente da que ela viveu a vida inteira. Ela não sabe. Então, por pior que seja se relacionar com uma pessoa como o pai dela foi, por exemplo, ela sabe como é. Ela tem a falsa sensação de controle daquela situação. Isso é muito triste. E essa pessoa precisa de ajuda para ela entender que ela não precisa mais viver aquele ciclo, ela não precisa mais viver aquela história e que de fato ela merece viver coisas completamente diferentes. Só que ela tem que mudar isso dentro dela primeiro. E ela precisa de ajuda para isso e não do nosso julgamento. Mas é só para você entender um exemplo, né, para ilustrar o que é esse medo do novo, o medo, né, o medo da mudança, a angústia do novo. Deu para entender? E por fim, o último, se você chegou até aqui, vai valer a pena você assistir esse último ponto, que ele é crucial e pelo menos uma vez na vida você já fez isso, que é a comparação. O que muitas vezes limita você de mudar uma situação que você precisa, ou uma situação, ou um comportamento, ou uma vontade, enfim, é se comparar com as pessoas. Esse problema de comparação, ele te limita porque duas coisas podem acontecer quando você se compara com alguém. Ou você diminui o seu problema, e aí você não dá a atenção necessária para resolver ele, ou você maximiza o seu problema e você se sente incapaz de resolvê-lo. Ou seja, nunca vai te favorecer. Ou você sempre vai falar, nossa, eu tô reclamando disso, mas olha o que tal pessoa tá passando, ela tá passando por coisas muito piores do que eu, né? Ô louco, não tem nada a ver isso que eu tô reclamando, não preciso mexer nisso, mudar nisso, né? Será que eu não tô caçando pelo em ovo? Será que eu não tô mexendo no que tá quieto, né? Tá, aí você não faz ali uma ação para mudar. Ou você maximiza, em que sentido? Nossa, de fato, isso é muito grave, é muito intenso para mim, eu não tenho capacidade, que são os primeiros pontos que nós conversamos, para mudar essa situação. É impossível para mim. E aí você permanece naquele sofrimento que na psicologia chamamos da síndrome da compulsão à repetição. Ou seja, aquela pessoa que ela anda em círculos, ela roda, roda, roda e ela termina sempre no mesmo lugar. E aí traz infelicidade, doenças, somatizações físicas e assim você abre um leque de opções negativas para a sua vida. Você não merece isso, tá bom? Então é um apelo que eu te faço. Eu queria muito que você levasse em consideração tudo que eu disse para você nesse vídeo, porque eu tenho certeza que se você começar a trabalhar pelo menos um comportamento a partir de hoje, de todos esses que nós conversamos, muita coisa vai mudar na sua vida. Isso eu te garanto.
tá bom? Então deixa aqui o seu comentário, foi um prazer estar com você. Obrigada pelo seu tempo e Deus abençoe a todos.